Então agora eu vou te mostrar como alguns dos principais recursos do Notion funcionam na prática. Mas antes disso, vale ressaltar que nós temos dezenas de vídeos aqui no nosso canal. Se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento, então, realmente nós temos dezenas de vídeos. Dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists para você aprender mais. Mas eu vou começar pelo básico aqui. Então, quando você começa no Notion, você vai ter uma página bem branca assim, é até um pouco assustador no primeiro momento, né? Então, quando você coloca aqui uma barra, ele já vai te mostrar todos os blocos, todos os elementos que você pode utilizar. Para o nosso exemplo aqui, quero falar sobre bases de dados e como a gente pode conectar elas. Eu vou começar da seguinte forma, eu vou colocar aqui como tabela e vou colocar base de dados, visualização em tabela. Aqui eu vou começar com uma nova e é importante, né? Você vai ver isso em outros vídeos, mas conceitualmente é importante a gente dar um nome para esse banco de dados, o que mostra que banco de dados é algo importante para o Notion. Então eu vou chamar aqui de Pokémon _nome. Imagina que eu quero catalogar nomes de Pokémon. Eu sei, é um exemplo bem simplesinho, tá? Então vamos lá. Pikachu, Charmander, Mewtwo, ok? Coloquei alguns nomes de Pokémon. Então eu tenho uma primeira base de dados chamada Pokémon nome. Agora, eu posso ter outras bases de dados. Então eu vou colocar novamente aqui tabela, visualização em tabela. Vou clicar aqui para criar, né, uma nova visualização em tabela. E aqui eu vou chamar de Pokémon tipo. E aí eu poderia colocar aqui fogo, água, gelo, terra. Então agora eu tenho uma tabela com o nome do Pokémon, outra tabela com o tipo do Pokémon. Eu posso no Notion conectar ambas as tabelas e aí eu posso conectar ambos os registros. Esse é o conceito principal do banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e você vai ver que eu tenho vários tipos de coluna, mas nesse exemplo eu vou usar o de relação. E aqui eu vou colocar, né, onde a gente tem Pokémon nome, a gente vai colocar aqui uma conexão com Pokémon tipo. Quando eu clicar aqui, ele já está trabalhando na conexão, mas eu vou colocar para ser uma relação bidirecional, ou seja, ele vai colocar uma coluna em cada uma das bases de dados. Então, vou clicar aqui e vou adicionar esse relacionamento. Então, aqui apareceu o Pokémon tipo. Quando eu clico aqui, ele lista todas as opções que estão nessa lista. Da mesma forma que no Pokémon nome, quando eu clico aqui, ele vai mostrar todos os que estão nessa lista aqui. O que é? Para que serve isso efetivamente? Eu poderia pegar o Pikachu aqui e colocar elétrico, o Charmander vou colocar como fogo, o Bulbasauro não existe, então eu vou colocar aqui como grama, por exemplo. Tá? Então, quando eu clico aqui, ele já cria uma nova categoria aqui e vincula, eu já mostro isso. E o Mew e o Mewtwo eu vou colocar como psíquico, que são o tipo deles, tá? Então, o que acontece? Quando eu vinculo um registro da outra tabela nessa tabela aqui, a contraparte acontece também. Então, fogo eu tenho Charmander, elétrico eu tenho Pikachu, psíquico eu tenho Mew e Mewtwo. Então, isso é muito mais do que simplesmente visual. São dados conectados. Porque se eu abro o registro, né, e esse é o segredo do banco de dados, porque eu consigo abrir os registros daquela linha, daquela tabela, eu basicamente tenho aqui as conexões. Se eu quiser entrar no cadastro do Mewtwo, eu clico aqui e eu navego. Então esse é o grande poder dos bancos de dados e da possibilidade de relacionar essas informações. Porque, de certa forma, o que acontece é que eu estou trazendo um exemplo bem simples de Pokémon. Porém, se você está trazendo isso para um contexto de CRM, por exemplo, você poderia entrar no cadastro do seu cliente e ver todas as interações, todas as compras, todos os e-mails, todos os contatos. Se você quer estudar usando o Notion, você poderia entrar num cadastro de uma matéria e ver todos os aprendizados que você teve referente àquela matéria. Então, o banco de dados te dá um dinamismo muito grande para você conseguir criar sistemas, não só visualmente, mas algo realmente funcional. Outra característica muito marcante do Notion e dos bancos de dados, principalmente, é a questão de você poder filtrar as informações. Isso é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho aqui, né, nossa tabela do Pokémon nome, e eu posso vir aqui no filtrar e, de acordo com alguma das colunas, fazer uma filtragem. Então, eu incluí uma nova coluna chamada Level. Você imagina que é o nível que o Pokémon está naquele momento e ele vai subindo de nível. Você pode filtrar, então eu posso clicar aqui em filtrar
posso escolher qualquer uma das colunas que eu criei, por exemplo, level, e aí eu posso escolher aqui qual que é o critério que eu quero. Então, eu quero pokémons que o level é maior, por exemplo, que 10. Quando eu clicar fora, ele já vai filtrar para mim quais fazem parte dessa filtragem, né? Então, isso é muito legal porque você não precisa necessariamente trabalhar com um filtro somente. Você poderia trabalhar com quantos filtros, quantas camadas de filtro você quiser. E essas informações são totalmente dinâmicas, porque se eu quiser abrir o cadastro do Charmander e de repente eu evoluo ele para level 50, automaticamente ele já apareceu aqui para mim. Então é algo que quando a gente trabalha em equipe faz muito sentido. Não só isso, né? Mas quando você tem um sistema dinâmico onde as informações vão mudando e as visualizações vão trabalhando ali automaticamente, isso facilita muito a nossa vida. Uma outra possibilidade quando a gente trabalha com Notion, quando a gente trabalha com banco de dados, é que a gente pode agrupar informações. Então, aqui no Notion, nas opções, a gente tem a parte de agrupar e eu poderia agrupar pelo Pokémon tipo. Então, automaticamente eu consigo visualizar os elétricos dentro de uma categorização, dentro de um grupo, o de fogo, de grama e aí os psíquicos dentro de uma categorização. Essa categorização ela pode ser feita por tipo, por texto, por data, que faz muito sentido, né? Quando a gente tem registro onde a gente tem datas, a gente pode agrupar de repente por mês, por semana, por dia. Então, todos esses recursos, né, por mais que pareçam simples, eles são muito poderosos quando a gente quer ver as mesmas informações por perspectivas diferentes. Porque no Notion você pode pegar essa mesma base de dados e ver de várias formas diferentes. Eu falei sobre várias formas diferentes e eu vou te mostrar isso melhor agora. Basicamente, como a gente trabalha com bancos de dados, eles são informações em uma tabela que fica por trás de um sistema, mas por ter o conceito de banco de dados e não necessariamente de tabela, eu posso pegar essas mesmas informações e ver de perspectivas diferentes. Não só agrupando, não só filtrando, mas realmente visualizando com visualizações diferentes. Vou te mostrar. Eu tenho o Pokémon nome aqui, eu vou clicar nas opções e aqui no layout eu tenho tabela. Mas eu poderia colocar quadro. E aqui no quadro ele fez similar ao que a gente tem no Trello e em tantas outras ferramentas. Uma visualização de Kanban, onde aqui ele escolheu, né, e você pode mudar a categorização, mas aqui eu vejo por tipo, elétrico, fogo, grama, psíquico. Ele já me mostrou as informações agrupadas por categoria, mas não é só isso, né? Eu posso trocar aqui para cronograma, que não vai fazer tanto sentido porque a gente não tem data, calendário, que também não tem data, mas eu poderia ver no formato de lista. Então aqui eu já tenho a visualização de lista, ele mostra só o nome do Pokémon e eu posso escolher outras colunas para ele mostrar, fica bem mais compacto, dependendo do que você vai fazer, uma ótima visualização. E eu tenho também a visualização de galeria, que nesse caso eu acho que ficaria muito legal, porque aqui cada registro vira um cardzinho, e eu vou mostrar aqui, você poderia, se quiser no Notion, adicionar uma capa, né? Só clicar, adicionar capa, você pode alterar. Eu vou ver se por acaso tem algum Pikachu aqui pra gente colocar. E olha só, tem um Pikachu aqui. E eu poderia configurar aqui em Layout, na visualização do cartão, eu poderia colocar capa. E aí eu vou ver o Pikachu aqui. Eu poderia colocar uma capa para cada Pokémon e isso ficaria excelente. Para eu rapidamente ali ter um recurso visual que me permite organizar, né? Só bater o olho ali e já saber cada uma das informações. Uma dica, isso funciona muito bem com cadastro de CRM, com cadastro de matérias, né, escolares, onde você pode, por exemplo, fazer uma capa, né, para ciência, uma capa para matemática, uma capa para física, enfim. Funciona muito bem, é muito visual e facilita bastante essa personalização, que é algo que eu estou batendo bastante nessa tecla, né, o quanto o Notion é personalizável. Isso daqui é um recurso que faz muito sentido.